Estamos iniciando o podcast Damião Sem Corte. Hoje recebendo aqui a Elisângela Rodrigues, que foi subsecretária de Bem-Estar Animal e hoje presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB. Seja muito bem-vinda, Elisângela. Eu agradeço muito, é uma honra estar aqui, principalmente com você, que eu usei tantas das suas leis nos meus projetos e no tempo que eu estava à frente da SUBEA/CBEA. Maravilha. Estamos aqui também com o Expedito e a Nubimar. Estamos aqui para debater e contribuir para a conversa. Isso, meu nome é Nubimar, eu sou assessora aqui do Cláudio Damião, prazer te receber, Elis. Eu agradeço muito. Maravilha. A conversa está contigo, Elis. Então, o que eu posso dizer? Além de ser uma honra estar aqui junto com vocês, falar um pouco sobre a proteção animal, né? Principalmente no nosso município. Eu tive à frente da SUBEA durante os 4 anos que precederam a criação da secretaria. A gente conseguiu, com isso, fazer 10 prisões em nosso município. A gente conseguiu ampliar e colocar a castração municipal paga totalmente pelo município, que é a diferença que tinham nos outros anos. E a gente conseguiu implementar com a população a política real de que realmente se você comete maus tratos, você seria punido. E era isso que a gente estava tentando trazer para a secretaria. Antes disso, eu também fui presidente da Comissão de Proteção Animal antes de entrar para a subsecretaria e sou especialista em direito animalista. Então é uma coisa que eu sempre amei, mesmo antes de entrar para a subsecretaria, sempre quis participar. Muito bom. E o mandato teve inúmeras iniciativas ao longo desse primeiro mês, desses meses iniciais, né? Nós protocolamos aqui na Câmara projetos relacionados ao cemitério para animais, ao Conselho Municipal, que já é uma iniciativa antiga que a gente vem perseguindo, Exato. Né? E o cadastro. E a gente queria falar um pouco sobre isso. Como é que é a tua visão a respeito dessas iniciativas? A gente comentando uma a uma, né, para o nosso público entender. Então, extremamente necessário. Até nas outras audiências públicas que tiveram junto à Câmara, a gente sempre falou sobre a necessidade da criação de um fundo/conselho municipal. Primeiro, para a gente ter a participação da população sobre o que seria feito e regido com esses animais e com o dinheiro que a gente conseguiria. Porque não adianta nada você fazer um conselho e você não ter um fundo. Porque o fundo a gente conseguiria, por exemplo, em próprias emendas de deputados parlamentares, para a gente conseguir trazer para a nossa cidade coisas que às vezes a gente não conseguiria municipalmente, como vacinação, porque normalmente não é tida constitucional a vacinação V8, entre outros aspectos. E o cemitério, nossa, quem tem animais que hoje são praticamente seres cercientes da família, sabe da necessidade que a gente tem quando acontece alguma coisa de como que a gente vai se despedir desses animais. Até no Rio de Janeiro a gente estava comentando que eles são colocados, estão permitindo hoje serem enterrados junto com a população. E se a gente não tem aonde colocá-los, quando eles morrem, para onde eles vão? Em Nubimar, que situação se encontra esses projetos, essas ações? A gente deu entrada aqui, no primeiro projeto que a gente deu entrada, foi o primeiro projeto de indicação legislativa da Casa, foi justamente falando sobre o CONBEM, o Conselho, né, que a gente também reputa como muito importante. O Conselho ele foi aprovado em plenário por unanimidade, seguiu para a Prefeitura e acho que foi até você ainda que deu esse retorno, né? Essa resposta, dizendo que há um projeto desde 2021 que já está... Faltando o quê? Falta o quê agora para ser aprovado? Na verdade, até o momento que eu me desliguei, que foi em maio, só faltava realmente a apreciação do nosso prefeito, porque esse conselho já foi criado desde 2021, quando a gente ainda era subsecretaria, foi travado durante um tempo exatamente por sermos subsecretaria e não saber para onde que iria o fundo, porém, com o advento da secretaria, ficou mais fácil. E já tinha passado pela Procuradoria e o último andamento dele, que eu tenho até o número, posso passar, acho que está no gabinete do prefeito para ele dar continuidade. Tá ótimo, se você puder passar Posso sim. Eu queria aqui trazer a reflexão a respeito da importância dos projetos que relacionam a chipagem dos animais, que nós apresentamos também ao longo do nosso mandato. O projeto de castração é fundamental para a gente diminuir o número de animais abandonados. E a questão do cemitério, que pode parecer uma coisa estranha para alguns, né? Mas cemitério para animais é uma questão importante, necessária, avançada. Que de tem saúde pública. É exatamente isso que eu queria dizer, que tem uma relação com a questão da saúde pública. A gente estava conversando um pouco anteriormente. Tem gente que não gosta de animal. Não tem problema quem não gosta ou não queira ter o animal. Mas, de todo modo, todos nós somos afetados se os animais são abandonados, não são cuidados, adoecem e a gente traz um problema que é de toda a sociedade, que é de saúde pública. Exatamente. A gente costuma falar sobre a saúde única, que está tudo interligado. Ou seja, a saúde do animal está interligada com a saúde do humano. Então, se você tem animais que, no final da sua vida, padecem de sinomose ou esporotricose e esses animais são enterrados de forma normal em terra, a terra fica contaminada. Vamos repetir isso aí. Isso é importante.
os animais com esporotricose. Que é uma doença muito comum nos gatos. Exatamente. Algumas pessoas até relacionam os gatos com essa doença, mas ela é tida como doença do jardineiro, porque é um fungo. Sim. E os gatos, com as saidinhas, eles pegam... Alguém já deve ter visto aqueles gatos que ficam com aquela pele toda coberta, com feridas que não fecham. E ela passa para humanos. Essa doença, ela é uma zoonose. As doenças que são zoonóticas são aquelas doenças que passam para os seres humanos. Então, quando você pensa, se você não quer pensar na saúde daquele animalzinho, você tem que pensar na sua própria saúde. Porque da mesma forma que ele pega e contamina a terra... Crianças que brincam num parquinho, num exatamente, jardim... podem vir a ser contaminados. Então, se você não dá uma finalização ideal para esse animal, se o município não dá, o que ele acaba acarretando é uma epidemia de esporotricose, como acontece hoje na nossa cidade. Então, para quem está nos acompanhando, é uma responsabilidade de saúde pública a destinação desses animais, né, no sentido de cuidar para que elimine a doença, mas também a finalização desse animal, como ele vai ser sepultado, se ele vai ser cremado, qual o destino que exato, vai ter. Até mesmo para que essa doença não volte para os seres humanos. Então, está tudo interligado. Então, também para quem está nos acompanhando, expedito, isso é muito importante. Há um surto de esporotricose em Friburgo, é verdade? Sim, isso com certeza pode estar com uma visão otimista, mas em nossa cidade, até nos gatinhos que estavam no Xadrez, entre outros locais, Brownies principalmente, tem um surto muito grande de esporotricose desde 2011. E esse tema dialoga com a questão do projeto do cemitério, não é isso? Sim, dialoga com a questão do projeto do cemitério e com a castração, porque o que acontece? Quanto mais animais você tem castrados, menos animais abandonados você tem, menos animais que têm acesso à rua, e com isso há uma diminuição desses animais em volta, às vezes até de asilos. A gente tinha animais agora com esporotricose que estava naquele asilo, desculpa, eu esqueço o nome, aquele perto do bombeiro, aquela casa dos Pobres, de São Vicente de Paula. Tinham 3 animais com esporotricose ali e a gente até tentou fazer recentemente o socorro de um desses animais para levar a veterinário. O nosso projeto do cemitério, ele já foi aprovado também, é uma indicação legislativa, mas desde o dia 8 de agosto já está na prefeitura. Então a gente também 8 de agosto desse ano. Desse ano. A gente também está aguardando agora esse retorno do executivo, né? E, assim é muito importante, lembrando que quando há ausência do executivo, que eu sempre falei, principalmente quando a gente estava à frente, que ou você faz pelo amor ou você faz pela dor. Então, se você não faz pelo amor, muitas vezes a gente tem ferramentas, como o Ministério Público, entre outros, para compelir para ser feito quando existe, por exemplo, um surto ou a necessidade real. Lembrando que nós apresentamos esse projeto em 2016, no nosso mandato anterior, e o atual prefeito, ele entrou na justiça para não cumprir a lei, alegando que era de iniciativa do Executivo. Portanto, nós remodelamos, apresentamos como indicação legislativa e esperamos então que o prefeito envie para a Câmara como definitivamente uma lei que atenda às necessidades aqui da população. E, Cláudio, esse programa de hoje, esse primeiro podcast, ele é uma maneira de você se apresentar, né, como presidente da Comissão, né, de Proteção Sim. Animal e dialogar com a população o quanto esses temas são fundamentais para a gente ter uma cidade saudável, não é isso? E isso é muito importante, até porque a população muitas vezes não sabe em quais aspectos ela pensa da proteção animal simplesmente por você não colocar uma coleira no animal, você dá alimento. Isso vai muito além, até porque hoje em dia o Código Civil, que está para ser renovado, ele está para colocar esses animais como seres sencientes, como famílias multiespécies. Então esses animais, no todo, eles são conhecidos, vão ser conhecidos como se fossem crianças. Então, se você não prepara a população para isso, que muitas vezes não tem noção do que seria maus tratos, não tem noção dos seus direitos, você está impedindo o acesso. Então, na verdade, o trabalho do vereador é exatamente esse, é a conscientização, é se colocar à disposição e ajudar no que for necessário. E até as audiências públicas que não conseguiram ser feitas, seria muito importante para a participação popular, para eles poderem dizer a necessidade do que eles realmente estão precisando. Elis, nós estamos encerrando já o nosso primeiro podcast, né? Damião sem cortes, e acho que a gente tem muita coisa para falar e vamos marcar uma outra oportunidade para que a gente possa avançar, porque esse tema é muito rico, as pessoas estão muito curiosas com as iniciativas, os projetos, aquilo que a gente pode fazer, de que forma a gente pode se organizar na defesa da proteção e bem-estar animal.
Eu agradeço muito, é uma honra ser a primeira a participar, estou muito feliz. E as portas da OAB também estão abertas para qualquer iniciativa junto à Câmara. Nós estamos fazendo projetos como divulgação em ônibus sobre maus tratos, campanhas de adoção entre palestras. E a casa da OAB é a casa do povo, assim como a Câmara também. Então eu estou totalmente à disposição para o que for necessário sempre. Muito obrigado, Elisa. Obrigado, Expedito. Obrigado. Nobimar. Obrigada, boa tarde. E a você que está nos acompanhando. Elisa, obrigado.